Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos, que a graça e a paz do Senhor possa estar na sua vida. E hoje mais um assunto importante da palavra de Deus para a nossa meditação juntos. Espero contribuir com o crescimento espiritual, com a fé, com o crescimento da igreja, dos irmãos que se utilizarem desse material. Então, seja aí um multiplicador, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas tenham contato com essa palavra. Ok? Vamos lá? Veja o assunto interessante hoje. A transição do VT para o NT. É a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Do Antigo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Então, são duas alianças diferentes. Não vamos olhar isso como antigo, como velho, como está escrito. Vamos usar a terminologia. Porque é onde você vai ver escrito. Inclusive eu vou usar AT e NT, ou VT e NT. Vou usar AT, que é o que mais se usa, Antigo Testamento. Tá bom? Para facilitar e não ficar repetindo isso daqui a aula toda. Bom, então, compreender a relação que há entre o AT e o NT é talvez a chave mestra que abre a porta de compreender a Bíblia toda, e todo o escrito bíblico, tá? Mas com muita frequência, muitos irmãos, leitores, se sentem desorientados durante a leitura do AT. De algum modo, parece, para essas pessoas, menos relevante para a vida deles do que o Novo Testamento, o NT. Afinal, nós somos cristãos e é o Novo, cremos em Cristo, e é o NT que nos fala diretamente sobre Cristo. É o nosso Salvador. O AT parece não só menos relevante, mas também culturalmente muito distante do ambiente social que encontramos no NT. Quando os cristãos fazem a leitura do AT, encontram muitos gêneros literários diferentes, e muito diferentes das nossas experiências diárias literárias. Não costumamos ler códigos de leis, costumes, oráculos contra nações estrangeiras, poesia sem rima, acredita. De maneira quase subliminar, o AT parece comunicar aos leitores cristãos da atualidade. Temos que lembrar que estas coisas não foram escritas para você, era para um mundo diferente, para uma época diferente. Elas vão ser difíceis de ler e difíceis de compreender, porque o modus operandi, a forma de entendimento daquele tempo era diferente do nosso tempo. Mas não se engane, o AT é a porção da Bíblia que registra a história da redenção no período anterior ao advento da redenção, da obra de Cristo realizada por Cristo no Calvário. Então, aqui está, sem dúvida, a chave para a compreensão bíblica. Paulo ensina aos Romanos, capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que ele está querendo dizer disso aqui? Que a lei não termina em Cristo, é que a finalidade dela é Cristo. A finalidade da lei é apresentar Cristo, é a base para entendermos a obra redentora de Jesus está na lei. Ele está chamando de lei aqui todo o Velho Testamento, todo o conjunto de coisas do Antigo, do VT. Então, ele ensina aos colossenses as sombras das coisas futuras. Vejam aí, Colossenses 2, o 16 e o 17 diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, ou seja, todo aquele emaranhado do VT, de costumes e todas aquelas coisas, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas aquelas coisas lá apresentam Cristo. Inclusive, na série de vídeos que eu estou fazendo aqui com vocês, esses da parte de avivamento, a série vai falar muitos dias sobre essa comunhão dos dois aqui. Ok? Então, vamos lá, vamos seguindo.
Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, ele escreve um texto de difícil compreensão para leigos, tudo, mas se uma pessoa tem um pouquinho de habilidade com a Bíblia, ele vai entender isso aqui. Porque todo sumo sacerdote, era da lei, né? Um costume lá do VT, é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que o sumo sacerdote, também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, né? Que ele está falando de Cristo. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, são exemplos, essas coisas todas aí são exemplos, que vão trazer para nós que são coisas celestiais. Toda a Bíblia se refere a coisas celestiais, mas o AT está especialmente fazendo um exemplo, uma alegoria do que seria o NT. Tá? São sombras, são exemplos. Né? Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então aquele tabernáculo foi feito, cada elemento, tudo ali tem uma tipologia, desculpem, tudo ali tem um símbolo, tudo ali é um exemplo. Em todo, não só no tabernáculo. Então, estou dizendo para vocês que todo o VT foi formatado para ser uma preparação para o NT, para ser uma sombra das coisas futuras. Por falar em sombra, eu gosto do exemplo da sombra, né, desse exemplo aqui da sombra, porque a sombra ela nos dá uma ideia do que é o VT e o NT. Quando você coloca a sua mão aqui, então a luz que projeta na mão vai projetar a sua sombra no objeto seguinte. Essa projeção não é a projeção exata da mão. Conforme for o ângulo que você vê, você nem identifica que é uma mão, né, e tudo, porque aqui eu estou vendo a mão em 3D, mas ali eu estou vendo só a sombra dela. Então, todo o Velho Testamento é uma sombra. E você só vai saber exatamente o que é o Velho Testamento quando você vê a mão, quando você vê a imagem verdadeira daquelas sombras. Então, todas elas apontam para uma sombra, e eu vou falar dessa sombra várias vezes. Tá bom? Que é essa aqui, de Hebreus, capítulo 8, desse trecho aqui. Bom, que pelo Velho Testamento, pelo VT, obras da lei, né, ninguém foi ou será salvo. Então, quero deixar claro que pelas obras da lei ninguém foi salvo e nem será. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então ninguém lá foi justificado pela lei, sempre foi pela fé. O Abraão é o pai dos que creem, e se eu falar que alguém foi justificado pela lei, eu vou dizer que alguém cumpriu a lei corretamente e ninguém foi capaz de cumprir a não ser o Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, portanto, as sombras, os exemplos, os modelos, os tipos do VT vão espelhar no NT. Tá bom? Então, tudo isso vai trazer, né, a explicação e a consumação daquilo que foi mostrado lá em sombras no princípio, tá bom? Essa contextualização é o segredo do negócio aqui para a compreensão da Bíblia, tá bom? Trazer todo o Velho Testamento para os nossos dias é o nosso objetivo nos próximos vídeos, combinado? Bom, Paulo aos Gálatas, né, escrevendo aos Gálatas agora, na Ásia Menor, ele considera os rudimentos fracos e pobres. Os rudimentos é o que é a base, é o princípio, tá? Que é lá o VT. Aos Gálatas, capítulo 4, verso 9, diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos? Volta a esses rudimentos lá, que são fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então, os rudimentos lá são fracos e pobres. Eu sei que aquilo lá é uma sombra. Quando eu vejo o objeto verdadeiro aqui, como é que eu quero voltar para a sombra se eu estou vendo, ou eu estou tendo um contato com o que é forte e poderoso e não é fraco e pobre como a sombra era? Ok?
Bom, exemplos, Velho Testamento e Novo Testamento. Sacrifício de Isaac, morre o cordeiro, né? Em Gênesis 22, verso 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Aqui, Abraão pegou um cordeiro, um carneiro, que estava amarrado pelos chifres no mato, e o ofereceu no lugar do seu filho, que ele deveria oferecer por mandato de Deus. Então, o cordeiro inocente morreu no lugar do pecador Isaac. Então, veja a situação. Esse cordeiro aponta para o cordeiro do sacrifício, aponta para o sacrifício perfeito. E esse era um sacrifício imperfeito, era só uma sombra. E vou provar para vocês, lá mais na frente. Esse era só uma sombra, mas ele apontava, ele era, a finalidade desse exemplo aqui, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá bom? Bom, da mesma forma que o Cordeiro Pascal, também o Cordeiro da Páscoa, já em Deuteronômio, né? Que lá foi em Gênesis, aqui Deuteronômio 16, que é a repetição da lei. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali habitar o seu nome. Então sacrificará a Páscoa ao Senhor. Então, o que era sacrificado na Páscoa? Das ovelhas ou das vacas, né? Era sacrificado ali o cordeiro. O exemplo principal é o cordeiro pascal, tá? Mas veja o que diz Efésios 5:2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, o cordeiro que foi sacrificado na Páscoa não foi exatamente um sacrifício voluntário. Você escolheu ali e sacrificou ele no lugar das pessoas para que fossem cobertas. Mas vem Jesus, o Cordeiro de Deus, e vai se entregar voluntariamente a si mesmo em oferta, em sacrifício, em cheiro suave a Deus, que era a forma de sacrifício do Cordeiro Pascal. E complementando João 1,29, era lá embaixo, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro da Páscoa era Jesus. A sombra era o Cordeiro da Páscoa. A imagem perfeita, o objeto perfeito era Jesus se oferecendo em nosso lugar. Então, aqui tem um grande exemplo. E esse exemplo é um exemplo emblemático, porque por ele espera Deus que nós possamos interpretar os outros. Ele deu uma pista, outra pista, outra pista, falou: agora vocês já sabem como é que é, interpretem o resto. E é isso que eu vou procurar fazer com vocês aí nas próximas aulas, tá? Mas vamos comparar mais um pouquinho aqui. O próprio Jesus cita Jonas como sombra dele. Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então a sombra, Jonas no peixe. O objeto verdadeiro, né? o firme, o fundamento poderoso, Jesus Cristo, ao terceiro dia ressuscitou. Morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E Jonas foi a sombra disso que iria acontecer. Então eu posso pegar todo o Velho Testamento e ir comparando com vocês e trazendo para o sacrifício perfeito ou para as nossas atividades, para o que nos interessa aqui. Tá? Veja mais. Noé, né, ele cita Noé como figura também, Mateus 24, 37 e 38. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então ele comparou aqui os dias de Noé com os dias que antecedem a sua vinda, que antecedem a sua manifestação, que as pessoas se preocupam consigo mesmo, em resolver os seus problemas, em satisfazer os seus desejos e as suas necessidades, e não se dão conta, né, que é a vinda do Cordeiro de Deus
que vai tirar o pecado do mundo. Então a sombra, os dias de Noé, é o cumprimento, né? A finalidade disso aqui é apontar para a vinda de Jesus, que vai ser dessa mesma forma. Isso é pregado lá em larga escala nas igrejas. A questão é que a maior parte das vezes nós não juntamos todas essas peças aí para entender que tudo lá se refere a alguma coisa aqui. Mesmo que eu não consiga interpretar isso, mas aí é eu, a falha é minha. E isso tem a ver, tem, tá? Sempre, o tempo todo. O 5, por último, né? A pedra que os edificadores rejeitaram. Olha que legal esse. O Salmo 118 fala dessa pedra, no verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. O sistema construtivo lá do Oriente, de Israel principalmente, eles pegam uma pedra, cortam ela num ângulo, 90 graus, se for o caso da casa ter o ângulo de 90 graus, chama de pedra de esquina ou pedra angular, coloca ela como a base do edifício. Aí a parede vai sair naquela pedra, aquela pedra vai servir de direção para cá e para lá, ela é o alicerce, a pedra principal do alicerce, e todas elas, as outras são alinhadas por ela, a partir dela. Então, ela é a base, ela é a direção. Então, essa pedra que ele está falando é Cristo. Veja, Isaías falando disso também, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião, Sião é o Monte Sião, é o monte do templo em Jerusalém, onde Salomão construiu o templo. Eu assentei uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, né? Que aquele que crer não se apresse. Isso se relaciona com 1 Coríntios capítulo 3, 10 e 11, que fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, volta lá. Salmo 118, Isaías 28, está falando da pedra que os edificadores rejeitaram, da pedra que foi colocada como de esquina, provada, pedra provada, aprovada, né? Pedra preciosa, e essa pedra é a sombra de quê? De Jesus, né? Já está posto esse fundamento, que ele é um fundamento, ele é o alicerce, ele é a base daqueles que creem, então ele foi colocado como sombra. Olha 1 Coríntios, para a gente terminar, capítulo 10, verso 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Jesus. Ele estava falando dos patriarcas que vêm lá do Egito e vêm ali pelo deserto e tiveram sede, e saiu água da rocha, e aquela rocha os sustentou, os acalentou, né? E os hidratou, e agora ele está dizendo que essa pedra é Cristo. Porque beberam de uma pedra espiritual, porque creram, foram parar no deserto, não tinha água, mas a pedra jorrou água. Então a sombra, a pedra, lá do complexo do Sinai no Egito. Lá é a sombra, mas o verdadeiro, o firme fundamento é Cristo, que é a verdadeira pedra. Então, tudo lá se relaciona com alguma coisa aqui. E isso vai facilitar e possibilitar o entendimento para as nossas próximas atividades. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui nesse vídeo.